Vamos lá então, meus alunos queridos, vamos falar agora das peças, né? Então, no nosso primeiro bloco, já falei para vocês das questões, o que vocês devem fazer no dia da prova, e aí vocês ficam naquela agonia, né? Poxa, professora, o que você tem para falar das peças com a gente? São tantas peças, qual o seu palpite? Bom, primeira coisa que a gente tem que aprender é que não adianta você fugir de 3 bases, né? A reclamação trabalhista, a contestação e o recurso ordinário. Então, eu vou falar para vocês aqui alguns tópicos, algumas coisas que eu entendo que são importantes dessas 3 peças. Aí vocês vão dizer assim, mas você não acha que pode cair uma ação de consignação em pagamento? Embargos à execução? Deixa eu pensar uma outra peça que tenha caído, assim. Acho que só essas 2, né, que foram, assim, diferentes, né, fora do comum. Pode. Assim como pode cair um recurso de revista, assim como pode cair um mandado de segurança. Só que quem sabe fazer uma inicial reclamação trabalhista, sabe fazer a maior de todas. As demais, você vai só enxugar. Então, o que eu preciso aprender para uma inicial? Eu digo que a gente usa uma estrutura, né? A gente pega sempre assim uma forma. E aí a gente vai mudar o recheio de acordo com cada caso concreto. Então, é uma forma de bolo. Ora, o bolo vai ser de laranja, daqui a pouco vai ser um bolinho de chocolate. Então, eu vou fazendo esse recheio mudar de acordo com o problema que eu tenho para colocar ali naquele caso concreto. Bem, primeira coisa, vamos pensar numa carta. Quando a gente envia uma carta, se o endereço não estiver correto, ela não vai chegar nas mãos de quem deveria. Então, o endereçamento da nossa peça é o primeiro pontinho da sua prova. Vocês vão estar me olhando e achando assim, ai, professora, pelo amor de Deus, aquele excelentíssimo senhor doutor, toda peça você tem uma pontuação, nem que seja 0,2, mas você tem uma pontuação pelo endereçamento. E aí, meu aluno, eu vou te lembrar o seguinte, quando você tira 5,9, não passa, porque eles não arredondam. Você tem que tirar 6. Então, de repente, esse 0,2 te auxilia exatamente no que está lhe faltando ali para complementar e você ficar com 6,1. Então, o endereçamento, que é uma coisa boba, tosca, é a primeira coisa interessante da nossa peça. Então, olha só o que eu vou fazer aqui no quadro. Eu vou mostrar assim para vocês, olha, inicial. Petição inicial. A nossa mais comum é a reclamação trabalhista, ok? Então, eu penso normalmente numa reclamação trabalhista. Mas eu posso ter outras petições também. Eu posso ter, acabei de falar para vocês, um mandado de segurança. Vamos até falar do quê? De ação rescisória? Ação possessória? Podemos. Todas vão ter a seguinte estrutura. Primeira coisa, o endereço da carta, numa peça, eu chamo de endereçamento. Quando eu falo desse endereçamento, gente, presta atenção, não pode abreviar. Ai, professora, mas eu estou acostumada a usar aquele esmo, SR, DR. Não. Por extenso. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz da... pontinho, 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 vara do trabalho de pontinho, pontinho, pontinho. Prestem atenção. A localidade da prestação de serviços é que é importante para a competência para o endereçamento. Isso vocês encontram lá no artigo 651 da CLT. Então, quando eu vou ajuizar uma inicial, entrar com uma ação, eu penso no endereço da empresa, no endereço em que se prestou serviço. Professora, então o problema me disse que a empresa ela é de Salvador, então você vai encaminhar para uma vara do trabalho de Salvador. Você só vai encaminhar para um juiz de direito se o problema lhe disser que não há jurisdição de vara do trabalho. Aí é aquela regra da Constituição, que você não tem abrangência de vara do trabalho, e aí o responsável para julgar aquela causa trabalhista é o juiz de direito. Então, isso a gente tem que ficar de olho. É o artigo 112 da Constituição. Vou até botar aqui para você não esquecer. Artigo 112
da Constituição. Raríssimo acontecer. Desse tempo todo que nós temos de FGV, mais de 5 anos nessa prova unificada, nós nunca tivemos uma peça encaminhada a um juiz de direito. A gente sempre teve para uma vara do trabalho, e o que na maior parte das vezes eles fazem, é claro que você não tem o número da vara, porque esse processo vai ser distribuído, né? Mas você tem a localidade. Então, você tem que dizer vara do trabalho de Salvador, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, você tem que dizer a localidade da prestação de serviços. Então, a primeira dica, não vamos abreviar. A segunda dica, olhar o local da prestação de serviços. E uma dica também para você é usar reticências. Diz o nosso edital que quando você não tem um dado, você pode utilizar reticências, que são 3 pontinhos, então somente 3 pontinhos, ou você pode usar X, X, X. Eu, como professora, quando leio a peça dos meus alunos com X, 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 eu leio o algarismo romano, eu leio 30, sabe? Daquele automático, assim, que eu registro 30. Então, me confunde. Então, eu prefiro pontinho, pontinho, pontinho. Como eu sei que a nossa prova é escaneada para ser corrigida e que quem corrige um montão de prova, eu recomendo que você escreva com reticências e não com X, X, X. E você vai fazer isso com tudo. Todos os dados que estiverem faltando, você vai colocar reticências. Ah, professora, sabe o que eu tive pensando aqui? Naquela qualificação. Por quê? Porque quando eu estou montando a minha peça, depois do endereçamento, eu tenho que fazer a qualificação completa do autor, que na reclamação trabalhista eu vou chamar de reclamante. Prestem atenção, meus alunos. Qualificação completa não é você chegar na prova e escrever assim, não, ó. Qualificação completa do reclamante. De forma alguma. É você dizer o que tem nesta qualificação completa. Você vai dizer a nacionalidade, o estado civil, a profissão, a identidade, o CPF e a carteira de trabalho, que tem que ter número e série. Vai dizer o número do NIT ou, por vezes, do PIS. É sempre bom observar o que está no problema. Vai colocar filiação materna, isso é uma regra da área trabalhista, do TST, né? A gente tem que indicar a filiação materna, a data de nascimento do sujeito e o endereço. Sendo que aqui vem uma dica. Não só o endereço com CEP, mas também o endereço eletrônico. Então, vou botar aqui para você não esquecer, fica essa a minha grande dica, do endereço com CEP e endereço eletrônico. Isso é uma regra do CPC, né, gente? O CPC agora determina que a gente deve sempre apontar um endereço eletrônico, porque o grande projeto que nós temos, né, CNJ vem batalhando para que isso aconteça em todas as esferas, é que a gente tenha o tal do PJE, né, o processo judicial eletrônico, em todas as instâncias, em todas as justiças. Então, eu estou na trabalhista, estou na civil, a gente está fazendo de tudo para acabar com o papel. Vamos colocar isso tudo no sistema, né? Nem todos, vários processos ainda são físicos, em várias localidades a gente ainda está utilizando, né, o sistema para transformar o processo físico em processo judicial, mas aí veio o CPC e disse assim, bom, daqui para frente, para já ajudar, não esquece o endereço eletrônico e o endereço de e-mail. E o endereço com CEP, por que a gente também tem que fazer isso? Porque as notificações, as comunicações dos atos na Justiça do Trabalho, em regra, são pelo correio. Ninguém vai poder mandar uma cartinha pelo correio sem o CEP. Então, a gente tem que colocar o endereço com o CEP. E a gente coloca esse endereço com o CEP como requisito da petição inicial. Pasmem, se você entrar num distribuidor, faltando, vamos imaginar, filiação materna, ele deixa você completar na hora. O CEP, ele diz assim, não, volta e faz de novo.
Quando você distribui no sistema eletrônico, ele já te exige o preenchimento do CEP. Então, isso é realmente um requisito, eu não posso deixar passar. O endereço com CEP e o endereço eletrônico do reclamante. Esse reclamante, veja bem, que é o seu cliente, ele está assistido por um advogado, cuja procuração estará em anexo. Você escreve isso, procuração em anexo. Só que o que você tem que dizer? Ó, vou colocar aqui como uma segunda dicasinha, no mesmo parágrafozinho da qualificação. Advogado com endereço eletrônico. Então, eu não preciso aqui me prender a... professora, quando eu terminar a peça, eu vou fazer uma procuração, pelo amor de Deus, nem pensar, porque senão você está fazendo 2 peças, né? Não, eu tenho que dizer que está em anexo, ou o advogado que subscreve. Isso é uma questão de estilo, né? Olha, o advogado que assina a petição, o advogado abaixo relacionado, só isso e o endereço eletrônico dele. É muito comum as pessoas não colocarem isso na peça, porque quando na vida real estão utilizando um papel timbrado, lá já vem o nome do escritório, o endereço e tal. Na vida real, eles vão aceitar isso, mas na prova, não. Porque a prova não é num papel timbrado, é num papel de prova, onde você tem cada página com 30 linhas. No máximo, 150 linhas de prova, né, para peça. São normalmente 120. Numa reclamação trabalhista, que é um pouquinho maior, eles botam 150. Então, não tem como, né? A gente não vai conseguir utilizar papel timbrado. Aí, vou desenhar lá em cima. De novo, está identificando. Não existe isso. Bom, depois eu tenho que dizer que esse advogado, ele está vindo fazer o quê? Apresentar, ajuizar uma reclamação trabalhista. Então, eu vou colocar assim para facilitar a sua vida, ó, nome da peça. Por que para facilitar a sua vida? Porque se não for uma reclamação trabalhista, se for uma ação consignatória, ação de consignação e pagamento, ao invés de reclamante, eu tenho o consignante, que é a empresa, que vai vir qualificada. E aí eu vou colocar o nome da peça, a ação de consignação e pagamento. Essa estrutura, foi o que eu falei da forma, ela é absolutamente igual. Quando eu coloco o nome da peça, nunca esqueça o amparo legal. Então, eu vou botar nome da peça e vamos acrescentar o amparo legal. Quais são os artigos que fundamentam essa peça? Professora, é um inquérito para apurar a falta grave de um estável. Está lá no artigo 853 da CLT. Então, é esse que você vai colocar. Você não pode deixar de colocar esses detalhes, porque... Lembra, dai-me os fatos que eu lhe darei o direito. Para a prova não serve. Pontua você dizer o número do artigo. De novo, 0,2. Mas está valendo, né? Você vai somando 0,2 do endereçamento, 0,2 do amparo legal. Nisso, daqui a pouco, você já está com um ponto aí na sua peça, só com essas firulinhas, com umas coisinhas que são muito fáceis. Se você, na peça, for fazer algum pedido de liminar, algum pedido de tutela, você pode colocar isso no nome da peça. Embora na autuação do processo isso não aconteça, a gente não tem no processo do trabalho uma autuação como acontece no cível, né? Que eu brinco dizendo que as ações lá têm nome de Dom Pedro, né? Porque vem com nome enorme. A ação de indenização acumulada com reparação de perdas e danos em virtude de... Vem um nome gigantesco. Aqui não. Aqui é reclamação trabalhista pelo procedimento ordinário, reclamação trabalhista pelo procedimento sumaríssimo. Acabou. Só isso. Então, a gente identifica o procedimento, porque se for o sumaríssimo, a gente vai apresentar conta, na verdade, pontinho, pontinho, pontinho. Se for o ordinário, não tem que apresentar cálculo. É só isso. Mas, professora, você disse que se tiver liminar é bom falar. Sabe por quê? Se você já mostra para o examinador que você identificou este direito, perfeito, gente. Ele já vai sair te dando ponto, ó, liminar. Isso vale quanto? 0,5. Pronto, ele já te deu o ponto que você botou já aqui. Você já sinalizou. Então, eu vou botar, ó, amparo legal, liminar, se tiver. Não fica na neura da liminar. Tem liminar, tem liminar. Não, pode ser que não tenha nenhuma liminar. E aí você está ajuizando essa ação em face de quem?
Aliás, processualmente, a gente fala que uma ação é contra, na verdade, o Estado, que é o prestador da tutela jurisdicional. Mas só que a nossa OAB ela não tem essa formalidade toda e ela escreve até no formato dela o contra. Mas o mais bonito é em face de... Aí quem vem aqui? Qualificação completa do réu, que na reclamação trabalhista eu vou chamar de reclamado. É a parte contrária. Quando eu falo de uma empresa, gente, não tem muita coisa. Você tem o CNPJ, o endereço com o CEP e o endereço eletrônico. Se eu estiver falando de uma pessoa física, também não é como a qualificação do reclamante. Eu costumo utilizar o exemplo da empregada doméstica. Quando você abre uma carteira de trabalho, quando você tem o espaço para anotação, a carteira, por exemplo, a minha carteira, Isabelle, tem toda a minha qualificação. E do meu patrão, se eu for uma empregada doméstica, só tem o espaço para colocar nome da empresa ou do empregador. Aí, no caso, é o empregador, pessoa física. Ao invés de CNPJ, o CPF e o endereço. A empregada doméstica não sabe se o patrão é casado, separado, divorciado, tem união estável, não tem noção de como é que fica isso, né? E, aliás, é até complexo, porque vocês sabem que quem tem união estável, o estado civil não muda, né? Então, se reconhece a união estável, até para fins, né, de direitos, enfim, para você regulamentar patrimônio, mas você não muda o estado civil da pessoa. Quando a pessoa faz a sua qualificação, ela vai dizer o quê? Ah, eu sou divorciado, não, eu sou solteiro. Então, quem é empregado não sabe essa riqueza de detalhes do patrão, não sabe nem a nacionalidade dele. Então, essa qualificação ela é mais murchinha. É somente o nome, CPF ou CNPJ, o endereço com o CEP e o endereço eletrônico. Às vezes, diz o problema, né, que a empresa sumiu. Os sócios desapareceram. Está dizendo assim para você, citação por edital. Ok. Ai, professor, então não tem CEP, não tem o endereço com CEP, ela sumiu, mas você trabalhou em algum lugar, não trabalhou? Então, você vai dizer assim, ó, inicialmente situada no endereço tal, CEP tal. Quando eu falo tal, lembra, 3 pontinhos, né? Reticência, se eu não tiver o endereço no problema. Atualmente, em local incerto e não sabido. Razão pela qual é necessária a citação por edital. Então, se liga nisso. Eu me lembro de uma prova em que a reclamação trabalhista, você vinha lendo, e ela parecia ser pelo sumaríssimo. Quando, então, na última linha, o examinador disse, olha, essa empresa sumiu e os sócios também desapareceram. O que ele quis dizer para você? Cite por edital. Então, não vai ser sumaríssimo, gente, isso vai ser ordinário, né? Porque sumaríssimo é ligeiríssimo. Edital é lento. Então, não combina uma coisa com a outra. É proibida a citação por edital no sumaríssimo. Então, eu tinha que especificar o rito. Ó, procedimento ordinário. Bom, fiz essa qualificação, agora eu vou expor os motivos, as razões, os fatos, os fundamentos do meu direito. Pode ser que eu tenha alguns pedidos a fazer para o juiz, né? Em que você, preliminarmente, eu não gosto de escrever isso na prova, preliminarmente, né? Eu prefiro inicialmente, porque preliminar é coisa de defesa. Né? É tecnicamente de defesa. Mas é o preliminar no sentido da língua portuguesa. O que vai vir logo aqui antes de tudo? Eu posso ter o quê? Prioridade do idoso. Eu posso ter gratuidade de justiça. Eu posso falar de comissão de conciliação prévia. São itens em que eu não estou pedindo para que a outra parte se manifeste. Eu estou pedindo para que o juiz me defira. São requerimentos ao juiz. Ó, me conceda a prioridade do idoso. Escreva na capa prioridade do idoso para que meu processo caminhe na frente dos demais. Eu quero a gratuidade. Estou requerendo por ser uma pessoa juridicamente necessitada, miserável jurídica. Então, eu escrevo isso para requerer a gratuidade. Ou então, eu falo da comissão de conciliação prévia. O problema diz que a pessoa passou na comissão de conciliação prévia e não conseguiu fazer acordo. Ou fez um acordo, mas colocou naquele acordo algumas ressalvas. Ó, ressalva rima com reclamação. Rima não, né? Combina com. Reclamação, é ré com ré, né? Então, aquela parte ressalvada eu vou reclamar.
Gente, isso aqui não é para ninguém contestar, não. É só para você informar o juiz que você está reclamando a parte ressalvada. E o que também vem logo no início? Se tiver pedido de liminar, eu já venho logo falando de liminar. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Pode vir. Prioridade do idoso. Nós podemos ter gratuidade. Eu me recordo de um problema da FGV em que eles falavam que a empregada encontrava-se desempregada, procurou o seu escritório. Então, ele disse assim, olha, se ela está desempregada, ela está ganhando zero, né? Então, a gente até presume juridicamente necessitada. Depois eu disse para vocês, a CCP, a Comissão de Conciliação Prévia, passou lá, fez um acordo com ressalva, ou passou lá e a tentativa de acordo foi frustrada. E ainda, liminar. Também podemos ter tutela de urgência. Tutela de urgência pela nova nomenclatura, né, do nosso CPC. A gente sempre falava muito na tutela antecipada, né? Agora a gente usa mais esse termo, a tutela de urgência. Gente, o que eu preciso que agora vocês pensem comigo? Todos esses pedidos que eu estou fazendo aqui, eu gosto até de dizer que são muito mais uns requerimentos, né? Até mesmo a liminar ou a tutela, eu não quero ouvir a parte contrária. É o chamado inaudita altera par. Eu não quero que a parte contrária seja ouvida. E quero receber aquele meu direito, eu quero ganhar aquele direito. Então, eu vou fazer esse pedido antes de narrar os fatos e fundamentar o mérito da minha questão. Então, por isso que eu falei que eles eram inicialmente. Logo de imediato, eu tinha que pedir. Então, daqui para frente, vai vir o que a gente chama, deixa eu pegar outro aqui, de mérito. Como é que eu divido o meu mérito, gente? Muito importante. Não perca tempo narrando fatos. Eu gosto de escrever num tópico só, fatos e fundamentos, e dali para frente, cada tópico eu crio um item. Eu crio um subtópico, né? Eu boto um subtítulo. Então, eu escrevo assim, mérito, fatos e fundamentos, 2 pontos. E aí eu venho com cada item com um título. Você vai colocar um título, você pula uma linha para colocar o título. Pode centralizar, fica bonitinho. Aí, na linha de baixo, você inicia o seu texto. Conta a história. Fundamenta o seu direito e pede a procedência para o juiz. Preste atenção. Igual eu falei no bloco passado. Introdução, fundamentação, conclusão. Aqui é conta a história. Fundamenta o seu direito, argumentação jurídica e pede ao juiz o deferimento. Então, vamos fazer esses 3 tópicos. Vamos fazer isso dentro de um parágrafo só. Ou, se quiser, divide em 3 parágrafos. Mas vamos ter essa sensação de que a gente não esqueceu desse contexto, desse argumento jurídico. Isso é muito importante. E aí vem uma lógica. Preste atenção aqui no seguinte. Ó, eu vou botar assim, mérito. Fatos, barra, fundamentos, dividido em tópicos. Perfeito. O detalhe que eu quero passar para vocês de dica é em relação a um pedido de liminar ou um pedido de tutela. Liminar eu tenho 2. Lá no artigo 659 da CLT, a gente vai encontrar inciso 9º, inciso 10º, falando da transferência do dirigente sindical. São as 2 hipóteses de liminar que a gente tem no processo de trabalho. E temos outras que a gente pode encaixar na tutela. Como, por exemplo, olha, em controvérsia a dispensa, eu quero sacar o FGTS. Então, já que é em controvérsia, eu posso pedir isso através de uma tutela de urgência. Eu mostro a fumaça do bom direito, eu mostro o perigo da demora. Meu aluno querido, a questão é a seguinte. Tudo que você aqui em cima falar em liminar ou em tutela antecipada, tutela de urgência, perdão, você no mérito tem que repetir. Presta atenção, se liga, ouça. O juiz pode não deferir a liminar. Então, eu tenho que ter esse argumento. Eu tenho que dizer primeiro assim, se o juiz conceder a liminar, que no mérito
mantenha o meu direito. Caso não conceda, que no mérito aprecie e defira o pedido. Entenderam? Olha, isso é importantíssimo. Uma petição tem que ter toda uma lógica, uma estrutura. Não tem cabimento você pedir uma liminar e esquecer de mencionar isso no mérito. Você não pode pedir para o juiz laranja e esperar dele 2 maçãs. O que você pede é o que você ganha. Então, se eu quero que ele me dê liminar e depois no mérito ele mantenha, eu tenho que falar isso aqui. Então, tudo que estiver na liminar ou na tutela, no mérito eu tenho que lembrar de repetir. Ai, professora, mas eu repito da mesma forma? Não, eu não quero mais a liminar. Eu vou dizer o seguinte, ó, se tiver concedido a liminar, que no mérito, mantenha. E vou trabalhar com a outra hipótese. E caso não me conceda, que no mérito aprecie o direito e me defira. Eu não posso esquecer dessas hipóteses. Eu tenho que trabalhar isso na fundamentação. Bom, passei para outro tópico, horas extras. Título das horas extras. Para cada título você pula uma linha. Mas do título para o início do texto você não pula linha nenhuma. Você vai escrevendo de forma corrida. Aluno, presta bastante atenção aqui em mim. Você deve ter uns 5, 6 tópicos. Isabelle, a minha letra é grande, eu não estou conseguindo. Pula. O que importa é que você feche a sua peça. Você tem que fazer o quê? Encerramento. Isto aqui sempre pontua. O que pontua no encerramento? Preste atenção. Citação do reclamado, provas e o que mais? Você quer o quê? O deferimento, a procedência da sua reclamatória. Procedência. Só que presta atenção, só para que vocês não esqueçam, né? Fatos, fundamentos, tópicos, e é claro que eu finalizei com o meu rol de pedidos. Então, ninguém esquece de rol de pedidos. Quando eu venho mandando citar o reclamado, tem pessoas que gostam de fazer assim, ó. Citar o reclamado para e joga o rol de pedidos para lá. Posso fazer isso, professora? Pode. Só vou lhe dar uma dica. Para ficar bem perceptível que aqui está o seu rol de pedidos, utilize sempre A, B, C, D, ou 1, 2, 3, 4 no seu rol de pedidos. E uma inicial não é inepta se tudo que estiver no rol de pedidos estiver contido na fundamentação e no que você falou inicialmente. Então, vamos lá, raciocina comigo. Ou eu escrevo rol de pedidos e vou lá, e depois encerro pedindo a citação do reclamado, especificando provas e falando da procedência. Ou então, eu aqui, depois da citação do reclamado, eu digo citar o reclamado para querendo apresentar defesa. Aí eu digo assim, dos seguintes itens. E aí eu vou, pum, enumerar um por um. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. E vou separar em tópicos esse rol de pedidos. Toda inicial. Valor da causa. Ai, professor, eu vou fazer conta. Não, nem se for no sumaríssimo. Não pode usar calculadora. Você vai colocar pontinho, pontinho, pontinho. Agora, o interessante é o seguinte. Se for o procedimento sumaríssimo, dá-se a causa o valor de... É recifrar um pontinho, pontinho. Porque esse valor tem que ser exato da soma dos pedidos liquidados. Agora, se for um ordinário, se for, por exemplo, um mandado de segurança, eu tenho que dizer o quê? Valor arbitrado para fins de custas. O que eu estou dizendo? Que eu estou chutando um valor para fins de custas. Na reclamatória trabalhista, coloque um valor acima de 40 salários mínimos. Eu recomendo sempre ao meu aluno, se for colocar uma numeração, que coloque 40 mil, 50 mil reais, para saber, ai, professora, mas eu estou inventando. Não, você está dizendo, você está escrevendo. Valor hora arbitrado. Eu estou dizendo na peça, eu estou inventando esse valor para poder fixar o rito, fixar o procedimento. E aí, eu cheguei ao fim? Sim. Pedir deferimento. Ah, como é que encerra a peça? Local e data. Vou usar aqui esse ladinho aqui. Advogado e número
da OAB. Dá para vocês lerem ali embaixo? Dá, né? Então, ali eu tenho a parte que vale 0,2 em tudo quanto é que é peça. Olha o que eu escrevi, local e data. Eu não disse, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Não, aí você identificou a peça, carioquinha. A peça nacional. Ah, professora, mas se lá em cima eu tiver endereçado para Salvador, eu aqui embaixo não posso botar Salvador. Não pode, não pode. Você vai botar local, pontinho, pontinho, e data, pontinho, pontinho, pontinho. Sempre assim, com reticências. Porque aonde você elaborou aquela peça não precisa necessariamente ser o lugar da distribuição. E aí eu vou colocar advogado, nome do advogado, reticências, e o número da OAB com reticências, ou às vezes ele informa no problema. Ah, o advogado é o João das Couves com OAB número 1000. Aí você bota lá, advogado João das Couves, OAB número 1000. Não pode escrever assinatura, nem pode fazer um rabisco. Aluno querido do meu coração, para poder fechar esse bloco, dica de inicial. Veja, assim como nas questões discursivas, se a função tem uma lei específica, verifique se é homem ou mulher, porque na nossa legislação tem um capítulo na CLT que é próprio dos direitos da mulher, e se certifique da idade, para saber se é um menor que tem peculiaridades ou se é necessário pedir a prioridade do idoso. Então, são 3 dados, vou colocar aqui no meu quadro, que você, então, vai sempre observar. Função. Você vai verificar o sexo, se é homem ou mulher, e vai verificar a idade, se é o caso de um menor ou se é um caso de um idoso. Bom, memorizando essa estrutura, agora encaixa o molho do problema aqui, que é o que a gente chama, né, do caso concreto, e 5 pontos garantidos. Professora, mas eu estou apavorada, porque eu acho a reclamação trabalhista enorme. Lógica jurídica. E lembra do que eu te falei? É melhor você esquecer um tópico e você encerrar a peça do que você não chegar ao fim da peça. Você não vai chegar aos 5 pontos, mas você também não vai ter a sua peça eliminada. Ok? Então, vou encerrar aqui o nosso segundo bloco para que a gente possa voltar falando de contestação e recurso ordinário.